Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com o EPC, nós mantemos esse quadro quinzenal Conexão EPC, onde são respondidas dúvidas de caráter geral dos interessados em psicanálise, sobre temas relacionados, portanto, a essa questão. Gostaria de colocar uma questão importante, né, que várias perguntas que me são enviadas pelo Instagram e outros meios já foram respondidas, né, o Conexão EPC tem mais de 2 anos de duração já. E gostaria então de convidá-los a conhecer a nossa playlist, porque provavelmente a sua dúvida já foi respondida em algum momento anterior. E a dúvida de hoje é uma pergunta bem interessante, né, feita pela Marina França, e ela faz uma introdução colocando aqui que, de modo geral, que ela vê, né, até hoje, estudiosos da psicanálise com idade avançada, né, o próprio Freud, né, agora eu fazendo destaque aqui, o próprio Freud trabalhou até o fim da sua vida, aos 83 anos, né, Lacan trabalhou aí até os 80 anos, também até o final da sua vida. E a pergunta dela é uma pergunta muito simpática aqui, né? Qual é o segredo da longevidade dos psicanalistas? Eu achei bem curiosa a sua pergunta, porque isso é verdade, né? De um modo geral, a gente trabalha com... Eu mesmo trabalho com muitas pessoas que estão acima dos 80 anos, né? Que já são octogenárias, portanto, e até um pouco acima disso, em alguns casos, né? Mas a pergunta traz um outro componente, né? O que sustenta esse interesse perene pela psicanálise? Né? De onde vem e como permanece, portanto, essa instância do desejo do analista, da persistência, portanto, do desejo dos estudos, etc. Tal, que é algo próprio da condição de psicanalista, né? E essa pergunta, ela tem um caráter subjetivo, evidentemente, que há motivos e motivos de ordem individual, afinal de contas nós estamos falando de sujeitos desejantes, e por isso a gente não pode criar um caráter geral de resposta. Porém, o que eu poderia dizer, talvez procurando aqui um dado objetivo, né, e que fosse aí passível de talvez de uma análise um pouco mais aprofundada dentro de um grupo, né, é que a psicanálise, assim como outras áreas, como, por exemplo, as artes, né, de um modo geral, a escrita, a pintura, etc., elas instigam o sujeito à percepção de uma infinitude do conhecimento. Quer dizer, todos os psicanalistas com os quais eu convivo, que já têm uma idade mais avançada, eles sempre se posicionam, pelo menos em público, pelo menos do que se possa apreender disso, eles sempre se posicionam com muita curiosidade, com uma instigação constante, com uma procura por novidades, mas também com uma releitura, né, de textos e casos e questões que já foram exaustivamente trabalhadas, o fazem em cartéis, o fazem em grupos de transferência, os fazem em transferências de trabalho, dando aula, etc., em palestras e assim por diante. Portanto, revisitando, né, casos famosos, Homem dos Lobos, Homem dos Ratos, né, o caso Anaó, etc. e tal, seminários do Lacan, obras do Freud, enfim. Essa percepção dessa não suficiência do conhecimento e dessa inexatidão, não é, que a gente pode dizer assim, quanto aos limites e aos alcances do que vem a gente chama de curiosidade de um modo geral, mas a gente poderia dizer da insatisfação intrínseca, né, que o psicanalista, pelo menos esse grupo que eu tenho em mente no momento, né, que ele é sempre alçado a essa condição. Essa condição de não saber, essa condição de não todo, essa condição de insuficiência constante. Né? Então, creio que não seja apenas uma característica da psicanálise, como você perguntou aqui, nem dos psicanalistas de modo geral, mas de todos aqueles instigados e movidos, de certa medida, pela inexatidão, pela insuficiência e pela inesgotabilidade, não é, desse campo do pensar, do campo do conhecimento, do campo do repensar e das releituras. De um modo geral, talvez essa seja a resposta mais possível aqui. Quero agradecer pela pergunta e eu convido vocês a daqui 15 dias estarem comigo aqui em mais um vídeo do Conexão EPC. Um abraço e até lá.